O rugido dos caças cortava o silêncio da manhã, ecoando pelas montanhas áridas que cercavam a base aérea de Orion. O tenente-comandante Jack Reynolds, um homem que carregava a gravidade do mundo em seus ombros, observava os aviões decolarem da pista com um olhar melancólico. Em poucas semanas, ele deixaria esse mundo de aço e velocidade para trás, mas não sem carregar consigo as cicatrizes de uma carreira marcada por vitórias e perdas. A maior delas, a perda de seu filho, David, que desapareceu em uma missão misteriosa há 5 anos. Desde então, a base, com seu céu vasto e estrelado, era tanto um refúgio quanto uma prisão para Jack. Reynolds, temos uma situação. A voz rouca do comandante Stevens o tirou de seus pensamentos. Jack virou-se, seu olhar sério encontrando o rosto preocupado de Stevens. Radar detectou uma anomalia. Pode ser só uma falha, mas precisamos de você no ar. Jack suspirou. Claro, meu último voo. Por que não? Ele sabia que não podia recusar, mesmo com a aposentadoria se aproximando. Era sua responsabilidade, afinal. Com uma última olhada no horizonte, ele se dirigiu ao hangar, onde seu caça F-22 o aguardava, reluzente sob o sol. O jovem piloto Alex Garcia estava lá, verificando o equipamento. Alex tinha olhos cheios de ambição e uma energia contagiante, algo que Jack achava inspirador e perigoso ao mesmo tempo. Ei, Jack! Alex chamou com um sorriso. Ouvi dizer que você vai se aposentar. Não acha que precisa de um parceiro novato para uma última aventura? Jack quase sorriu, mas o peso da responsabilidade o impediu. Garcia, isso não é uma aventura. Mantenha-se focado e siga minhas ordens. Minutos depois, os dois estavam no ar, voando informação sobre o deserto. Alvo a 3 milhas a leste, informou Alex pelo rádio, enquanto seus olhos vasculhavam o céu. Jack seguiu a direção indicada e viu algo que o fez sentir um arrepio gelado na espinha. Uma luz ofuscante movia-se com uma precisão impossível, fazendo curvas abruptas que nenhum avião terrestre poderia realizar. Isso é impossível, murmurou Jack, ajustando os controles para se aproximar da anomalia. O OVNI parecia brincar com eles, desaparecendo por instantes e reaparecendo em outro lugar do céu. Cada movimento da nave desafiava a lógica e a física, e Jack sabia que estava diante de algo que nunca treinara para enfrentar. Comandante, o que fazemos? A voz de Alex soava mais tensa agora, e Jack percebeu o medo crescendo no jovem piloto. Segure firme, Alex, Jack respondeu, embora ele mesmo não estivesse tão confiante. De repente, a nave alienígena emitiu uma onda de alta frequência, um som tão penetrante que fez a mente de Jack girar. Ele viu flashbacks do dia em que seu filho desapareceu. David, sorrindo antes de entrar no cockpit, o anúncio do desaparecimento, e o olhar vazio no rosto da esposa de Jack quando ela recebeu a notícia. Jack, está ouvindo? Jack! A voz de Alex o trouxe de volta à realidade. Jack lutou para manter o controle de seu caça enquanto a anomalia pulsava com luzes vibrantes. Ele conseguiu estabilizar a aeronave, mas, para sua surpresa, Alex perdeu completamente o controle. O caça de Alex começou a cair, mergulhando em direção às rochas abaixo. Pouso de emergência, agora! Jack gritou no rádio. Com uma habilidade que desafiava sua pouca experiência, Alex conseguiu guiar o caça até um pouso forçado no deserto. O coração de Jack ainda batia acelerado quando ele voltou à base, seu corpo exausto e a mente enevoada. Ele notou que algo estava errado. O relógio de bordo mostrava que ele havia perdido 2 horas inexplicáveis. Como isso era possível? O hangar estava cheio de murmúrios quando Jack pousou. Técnicos e oficiais correram até seu avião, mas Jack não conseguia se concentrar. A lembrança da luz, o som penetrante e os flashbacks de seu filho ainda o atormentavam. Jack, o que aconteceu lá em cima? Stevens exigiu, mas Jack não tinha respostas. Tudo o que sabia era que pela primeira vez em anos, ele sentia medo. Medo do desconhecido, e medo de que o céu que ele sempre controlara agora pertencesse a algo muito mais poderoso. Jack estava de volta à base, mas o caos do hangar parecia distante, como se ele estivesse assistindo tudo através de um vidro embaçado. Os técnicos e oficiais ao seu redor falavam apressadamente, suas vozes se misturando em um zumbido indistinto. O som penetrante que o OVNI emitira ainda ecoava em sua cabeça,
um lembrete doloroso da experiência surreal que acabara de viver. Jack! A voz autoritária do comandante Stevens cortou o barulho. Ele se aproximou, os olhos fixos em Jack. O que diabos aconteceu lá em cima? Jack esfregou as têmporas tentando afastar o formigamento na cabeça. Era algo que nunca vi antes. Uma nave. Movia-se de forma impossível. Ele sabia que sua explicação soava ridícula, mas era a única verdade que tinha. Emitiu um som, uma frequência alta. Perdi 2 horas, Stevens. 2 horas que não consigo lembrar. Stevens franziu o senho, mas antes que pudesse responder, uma equipe médica chegou, levando Jack para a enfermaria. Enquanto caminhava, ele olhou para trás, preocupado com o que havia acontecido a Alex. O jovem piloto estava sendo tratado por um grupo de paramédicos, com os olhos fixos no vazio, murmurando palavras inaudíveis. Algo estava errado, muito errado. Na enfermaria, Jack foi submetido a uma série de exames. Seu coração batia descontrolado e os médicos registraram picos inexplicáveis de atividade cerebral. Quando o deixaram descansar, ele olhou para o teto, lembrando-se do som hipnotizante e dos flashbacks do filho. David. A imagem de seu sorriso se misturava com a luz do OVNI, como se as 2 memórias estivessem interligadas. Reynolds. Uma voz suave o chamou de volta. Ele virou a cabeça e viu a doutora Lydia Monroe, uma cientista da base, conhecida por seu interesse em fenômenos inexplicáveis. Ela era uma figura enigmática, sempre à margem das operações militares. Hoje, seus olhos estavam mais sérios que o normal. Ouvi dizer que você teve uma experiência peculiar, ela disse, sentando-se na beirada da cama. Algo que envolve luzes e som de alta frequência? Jack suspirou, cansado demais para se preocupar com formalidades. Algo assim, mas você parece saber mais do que eu. Lydia sorriu, mas não havia humor em seu rosto. Já ouvi relatos semelhantes antes. Desde que essa base foi construída, houve avistamentos de luzes estranhas no céu. E esses fenômenos não são aleatórios. Eles parecem ter um padrão, como se estivessem se comunicando. Comunicando? Jack sentiu a palavra pesar em sua mente. Com quem? Com nossos cérebros, Lydia respondeu. Eles emitem frequências que afetam a mente humana, distorcem o tempo e a percepção. Tenho estudado essas anomalias há anos, e você não é o primeiro a experimentar perda de memória. Antes que Jack pudesse processar o que ela dizia, a porta da enfermaria se abriu com um estrondo. Alex estava lá, os olhos arregalados e cheios de desespero. Ele parecia um homem à beira de um colapso, seu rosto pálido e coberto de suor. Eu vi coisas. Alex sussurrou com a voz entrecortada. Lá em cima, eles mostraram coisas. Estavam dentro da minha cabeça. Eu não consigo sair disso. Lydia se levantou e tentou acalmá-lo, mas Jack viu algo perturbador nos olhos de Alex. Uma ausência, um vazio que sugeria que ele não estava totalmente ali. O jovem piloto caiu de joelhos, as palavras escapando como murmúrios frenéticos. Eles vão voltar, ele repetia. E eles querem algo que ainda não descobrimos. Jack sentiu o medo se intensificar. O que quer que fosse aquilo no céu era mais do que uma simples anomalia. Era uma ameaça real, algo que já estava infiltrado em suas mentes e manipulando suas emoções. Lydia puxou Jack de lado, a urgência em sua voz inconfundível. Precisamos investigar mais a fundo, Jack. Há algo escondido aqui nesta base, algo que os comandantes não querem que saibamos. E se quisermos sobreviver, precisamos entender o que essas luzes querem. Jack sabia que estava em um terreno perigoso, mas a determinação em seus olhos era clara. Não era só uma questão de proteger a base, era uma questão de enfrentar o próprio céu que ele pensava controlar. E talvez, enfrentar o fantasma de seu filho, que ainda o assombrava. O vento seco soprava pela base, carregando poeira e o aroma familiar de querosene dos jatos. Jack sentiu o peso da responsabilidade aumentar conforme o sol começava a se pôr. Ele e a doutora Lydia Monroe se encontraram na seção mais antiga da base, uma ala há muito tempo fechada, onde apenas os arquivos abandonados e a memória de antigas missões habitavam. Tem certeza de que vamos encontrar algo aqui? Jack perguntou, enquanto Lydia destrancava uma pesada porta de metal. Não é uma questão de certeza, mas de necessidade,
respondeu Lydia. O ex-comandante da base, Coronel Briggs, desapareceu sem deixar vestígios há quase 3 décadas. Antes de sumir, ele deixou um diário com descrições detalhadas dos mesmos fenômenos que você viu hoje. A sala estava fria e escura, com prateleiras de metal lotadas de pastas empoeiradas e documentos amarelados. Lydia puxou uma caixa de um dos cantos e a colocou sobre uma mesa. Jack observou enquanto ela retirava um diário de couro surrado, suas páginas manchadas pelo tempo. Ela abriu o diário e começou a ler em voz alta. 9 de agosto de 1993. O céu sopra com a força de algo que não consigo compreender. Luzes, som. O tempo se torna maleável, como um tecido sendo rasgado. Algo nos observa, nos estuda. E aqueles que desaparecem nunca voltam os mesmos. Jack sentiu um arrepio correr por sua espinha. As palavras de Briggs descreviam exatamente o que ele e Alex haviam experimentado. Lydia continuou a folhear as páginas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Relatos de pilotos que perdiam a sanidade, de vozes que sussurravam segredos impossíveis, de uma força que parecia brincar com a mente humana. Ele estava com medo, disse Jack, os olhos fixos na letra tremida de Briggs. Medo de que essa coisa, o que quer que seja, pudesse destruí-los de dentro para fora. Lydia assentiu, sua expressão séria. E não sem razão. Esses seres, ou entidades, parecem manipular nossa percepção. Eles podem nos fazer ver coisas, ouvir coisas, como se fossem cirurgiões mentais. Jack fechou o diário com um baque. Mas o que eles querem? Lydia hesitou, os dedos ainda sobre a capa do diário. Talvez estejam apenas estudando, experimentando, ou talvez estejam se preparando para algo maior. Ela olhou para Jack, sua voz cheia de preocupação. E se isso estiver conectado ao que aconteceu com seu filho, Jack? E se ele também foi uma vítima dessa manipulação? A ideia golpeou Jack com a força de um soco. David, seu filho, desaparecera durante uma missão semelhante. E agora, parecia que as memórias de David estavam sendo usadas contra ele, como se o OVNI soubesse exatamente onde apertar para causar dor. O fantasma de David ainda o perseguia, mas agora havia uma possibilidade terrível. E se o desaparecimento de seu filho não tivesse sido um simples acidente? De repente, o rádio de Jack chiou, interrompendo o silêncio da sala. "Alerta vermelho!" anunciou a voz de Stevens, cheia de tensão. "Garcia desapareceu da enfermaria. Todos os pilotos e equipes, preparem-se para a busca imediata." O sangue de Jack gelou. Alex tinha sumido. Ele e Lydia se entreolharam, sabendo que o tempo estava se esgotando. Se Alex havia desaparecido do mesmo jeito que outros antes dele, talvez eles nunca mais o vissem da mesma forma. Eles saíram correndo da sala, com o diário ainda nas mãos de Jack, como uma lembrança de que o perigo que enfrentavam não era apenas extraterrestre, mas algo que já estava entrelaçado em suas vidas. A escuridão caía sobre a base, e as estrelas começavam a brilhar no céu. Um céu que agora parecia menos familiar e muito mais ameaçador. O alarme vermelho ecoava pela base, sua pulsação rítmica sincronizada com o coração acelerado de Jack. Ele e Lydia correram para o hangar principal, onde os pilotos estavam se preparando para a busca de Alex. A noite se espalhava pelo céu, trazendo consigo uma escuridão que parecia esconder mais segredos do que a base podia suportar. "Todos os caças prontos para decolagem", ordenou Stevens, sua voz estridente pelo sistema de som. Jack se aproximou dele, com o diário de Briggs ainda firmemente segurado em sua mão. "Stevens, precisamos mudar de estratégia", disse Jack, o tom mais intenso do que nunca. "Isso não é apenas um desaparecimento. Há algo grande acontecendo, algo que a base tem ignorado por décadas." Stevens franziu a testa, mas não teve tempo de responder antes que o céu explodisse em luzes. Um clarão ofuscante se acendeu acima deles, formando um padrão circular de símbolos que pareciam vivos, girando e pulsando como um coração de energia alienígena. O som de alta frequência retornou, mais poderoso do que nunca, fazendo alguns soldados caírem de joelhos, tapando os ouvidos. Jack se forçou a continuar em pé, mesmo enquanto as memórias de David voltavam a atormentá-lo. Ele sabia que precisava agir rápido, ou perderia Alex para sempre, assim como perdeu seu filho. "Vamos!" ele ordenou a Lydia, que já estava correndo em direção ao F-22 de Jack.
Eles subiram a bordo, o cockpit se fechando ao redor deles com um estalo. Jack não sabia quanto tempo tinha antes de sucumbir ao som perturbador, mas não podia se permitir fraquejar. A decolagem foi rápida e brutal, o jato rugindo enquanto se lançava na escuridão. "Estou lendo múltiplos sinais", disse Lydia, os olhos grudados na tela de seu console. "O OVNI está aqui, mas parece que está fragmentado, como se estivesse em vários lugares ao mesmo tempo." Jack cerrou os dentes, sentindo a pressão do ar enquanto subiam em alta velocidade. O OVNI apareceu diante deles, a nave não convencional girando e mudando de forma, como se estivesse dançando com a gravidade. Ele podia ver as luzes mudando de cor, hipnotizando e ameaçando sua sanidade. "Foco, Jack." Lydia o lembrou, a mão dela firme sobre seu ombro. "Lembre-se do que o diário disse. Precisamos refletir o som de volta para eles. Essa é a única chance que temos." O OVNI começou a emitir uma série de símbolos de luz que se entrelaçavam no céu, formando um padrão que parecia manipular o tempo ao redor deles. Jack sentiu o peso da responsabilidade, mas também a dor de sua perda. David estava ali, de alguma forma, sua presença permeando cada pulsação de luz. De repente o rádio chiou, e a voz de Alex surgiu fina e cheia de desespero. "Jack, eles estão dentro da minha mente, mostrando coisas que eu não quero ver. Ajude-me, por favor." A súplica de Alex quase partiu o coração de Jack, mas também reacendeu sua determinação. Ele ajustou os controles e Lydia começou a ativar o mecanismo de som que eles improvisaram com base no diário de Briggs. Jack sabia que este era o momento decisivo. Eles tinham que refletir a frequência de volta para o OVNI. "Segure firme", ele avisou Lydia enquanto o som começava a ressoar pelo jato. A frequência se intensificou, criando uma onda que viajou em direção ao OVNI, distorcendo o ar ao redor deles. A nave alienígena pareceu estremecer, suas luzes vacilando e o padrão de símbolos se desintegrando. Mas a nave não se rendeu facilmente. Ela emitiu uma última explosão de energia e Jack sentiu sua visão escurecer. Ele viu o rosto de David, não como uma ilusão, mas como uma presença real, com os olhos cheios de algo que parecia compreensão. "Pai." A voz de David ecoou na mente de Jack. "Eles não são apenas uma ameaça. Eles estão estudando e nos preparando para algo que ainda não entendemos." Jack não sabia se a voz era real ou mais uma manipulação, mas não tinha tempo para questionar. Ele usou cada grama de sua força para manter o jato estável, enquanto Lydia continuava a amplificar a frequência de volta ao OVNI. Finalmente, a nave alienígena começou a recuar, as luzes piscando antes de desaparecerem no céu noturno. O rádio de Jack explodiu com estática, e então a voz de Alex soou novamente, mais forte desta vez. "Estou aqui, Jack. Estou seguro. Eu acho." Jack deixou escapar um suspiro de alívio, mas sua vitória foi breve. Uma segunda explosão de luz atravessou o céu, e ele sabia que era o fim. O OVNI estava se preparando para levar mais alguém, e Jack percebeu o que precisava fazer. "Lydia, você vai ter que seguir sem mim", ele disse, a voz firme e resignada. Antes que ela pudesse protestar, ele injetou um código no sistema, separando o cockpit do restante do jato. Ele se oferecia como isca, como sacrifício. "Jack, não!" Lydia gritou, mas era tarde demais. Jack sentiu o jato sacudir quando a onda de energia o atingiu. Tudo ao seu redor ficou branco, e a última coisa que ele viu foi o rosto de David, agora sereno, como se finalmente tivesse encontrado a paz. O silêncio no ar era quase absoluto. A luz branca que engolira Jack desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando um vazio imenso e pesado. Lydia ficou sem fala, o cockpit agora separado, os controles inativos em suas mãos trêmulas. Ela olhou pela janela, tentando ver algum sinal de Jack, mas tudo o que restava era a escuridão pontilhada pelas estrelas. Ele se fora. Na base, o caos se espalhava conforme as equipes tentavam decifrar o que tinha acontecido. Alex estava de volta, ainda fraco, mas com os olhos agora cheios de um novo tipo de determinação. Ele se aproximou de Stevens, o comandante rígido que parecia ter perdido a voz, e assumiu o comando da situação. "Precisamos reconfigurar os sistemas de comunicação", Alex disse, sua voz mais forte do que antes.
Se Jack se foi, ele não fez isso sem deixar algo para trás. Stevens, incapaz de contestar, deu um aceno breve. Alex e Lydia trabalharam juntos, suas mãos se movendo rapidamente pelos consoles, enquanto os outros observavam. O diário do ex-comandante Briggs estava aberto ao lado de Lydia, as palavras finais brilhando sob a luz do monitor. A esperança é nossa última linha de defesa. De repente, uma transmissão chiou pelo rádio. Era a voz de Jack, gravada momentos antes de ele se separar do jato. Alex, Lydia, se vocês estão ouvindo isso, significa que minha parte da missão acabou. O que enfrentamos não é algo que se possa vencer com força bruta, mas com compreensão. Use o que aprendemos. Lembrem-se, eles nos observam, nos testam, mas também nos respeitam quando mostramos coragem. A gravação terminou, mas o silêncio que se seguiu foi quebrado por uma nova série de luzes no céu. Desta vez, elas não eram ameaçadoras. Brilhavam de forma pacífica, como uma despedida. Alex olhou para Lydia, uma nova resolução em seu rosto. Ele deu tudo o que tinha para proteger isso, para proteger todos nós. Não podemos deixar que tenha sido em vão. Lydia assentiu, segurando as lágrimas enquanto fechava o diário de Briggs. Eles haviam sobrevivido a algo que ninguém entenderia completamente, mas a verdade estava lá fora, ainda esperando para ser desvendada. Com a ameaça alienígena aparentemente afastada, a base começou a recuperar uma calma frágil. Alex foi promovido a uma posição de liderança, carregando consigo a sabedoria e o sacrifício de Jack. Ele treinou uma nova geração de pilotos, mas nunca deixou de olhar para o céu, sempre atento a qualquer sinal do retorno das luzes. A cicatriz daquela noite nunca desapareceria completamente, mas também deixava um legado de força e união. Jack havia enfrentado o desconhecido com coragem, e sua memória vivia em todos que ele salvou. O tempo passou, mas a base aérea de Orion nunca voltou a ser a mesma. Aquele pedaço de céu que outrora parecia tão familiar agora era um constante lembrete de que a humanidade não estava sozinha. No entanto, a base continuava a funcionar, e a rotina diária era retomada, ainda que com uma camada invisível de tensão sempre presente. Alex Garcia, agora um líder respeitado na base, caminhava pelo hangar onde Jack costumava ficar, sempre observando os caças e o céu além. Ele havia mudado, amadurecido pela experiência e pela responsabilidade de honrar o legado de seu mentor. A morte de Jack nunca deixou sua mente, mas em vez de ser um peso, tornou-se um propósito. Naquela noite, Alex decidiu subir ao ponto mais alto da base, a antiga torre de observação que Jack frequentava. O vento soprava com um assobio suave, e o céu estava limpo, sem nuvens, revelando um oceano de estrelas. Alex olhou para cima, sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar frio. Lá em cima, ele murmurou, ainda estão nos observando, não é? Como se em resposta, uma luz fraca piscou no horizonte. Alex sorriu, reconhecendo o clarão sutil que se assemelhava às luzes que haviam mudado suas vidas para sempre. Ele não sabia se era uma mensagem ou apenas sua mente buscando significado, mas isso não importava. O céu ainda era um mistério, e ele havia aceitado isso. O vento trouxe um eco suave, algo que parecia tão real que fez Alex virar a cabeça. Uma voz familiar, carregada pelo vento, sussurrou: "Olhos no céu, sempre." Era a voz de Jack, ou talvez fosse apenas a lembrança dele, mas o efeito foi o mesmo: esperança e determinação renovadas. Alex se endireitou, sentindo-se mais forte. Ele sabia que nunca esqueceria Jack ou o sacrifício que fizera. Enquanto voltava para o hangar, os jovens pilotos o cumprimentaram, e ele os liderou com um novo propósito. O céu de Orion continuava a ser um enigma, mas a base estava pronta para o que quer que viesse a seguir. O mistério não estava resolvido, mas o medo tinha sido transformado em coragem. E assim, o legado de Jack Reynolds continuava a brilhar, um farol para todos que enfrentavam o desconhecido com olhos abertos e corações valentes.